Bom dia, hoje veremos um pouco sobre a função afim crescente ou decrescente. Como é que nós sabemos que uma função afim ela é crescente ou decrescente? Primeiro, nós sabemos que a função afim é da forma y é igual a ax mais b. É isso? Pessoal, é bem simples, tá bom? Então, vendo o coeficiente a aqui, se ele for um número positivo, ou seja, maior que zero, a função será crescente. E se ele for menor que zero, a função será decrescente. Então, para você saber se uma função é crescente ou decrescente, é só observar o valor do coeficiente angular a. Ok? Se o a for positivo, a função será crescente. E se ele for negativo, for menor que zero, a função será decrescente. Beleza? Então é bem tranquilo, é isso aí. Vamos ver um exemplo. Como é que ficaria no exemplo isso aí? Essa função aí, vamos olhar o coeficiente a. O a ele vale 2, né? O 2 não é positivo, não é maior que zero, então a função é crescente. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Se eu colocar assim agora, assim, y igual a menos 3x mais 4. Essa seria uma função decrescente. Observem que o a ele vale menos 3. E o menos 3 é menor que zero. Então, por isso é uma função decrescente. Beleza? Tranquilo? Como seria a função crescente e decrescente no gráfico? Vamos observar então. Vou colocar um exemplo. Vou fazendo aqui o eixo y e vou fazer o eixo x. Tá bom? Temos o eixo x e o eixo y. Aqui é o zero, que é a origem, né? Vamos colocar uma função, um esboço aqui qualquer. Função assim. Beleza? Então, vamos dizer que eu tenho um aqui, 2, 3. E eu tenho alguns pontos aqui. Sei lá, assim. Aqui eu teria o 1. E aqui eu teria o 2. Vamos supor que nós tenhamos essa função. Como é que eu sei que essa função é crescente ou decrescente observando o gráfico? É só observar, pessoal. Crescente é como se ela tivesse aumentando os valores da esquerda para a direita. Observem que quando eu aumento o valor de x, observem o x valeu 2, a imagem do 2 foi 1, aumentou, não foi? A imagem do 3 já vai ser 2, e assim em diante. Quando eu aumentei aqui, do 2 para o 3, estão vendo? A imagem aumentou do 1 para o 2, beleza? E o comportamento é assim, é como se ele estivesse subindo a ladeira, vamos dizer assim, de certa forma, entre aspas, né? É como se estivesse subindo a ladeira, que seria uma função crescente, beleza? Então seria a função crescente aqui. Tranquilo? E como seria a função decrescente? Vou fazer um gráfico aqui da função decrescente para vocês observarem. Só de bater o olho no gráfico dá para saber se ela é crescente ou decrescente. Beleza? Aqui ele foi crescente e vou fazer agora uma que seja decrescente. Eixo x, eixo y, aqui é a origem, né? O gráfico da função decrescente é esse aqui, tá bom? Vamos colocar alguns valores só para a título de ficar bem completo, né? Então, o que é que aconteceu aqui? Observem que é como se ela estivesse descendo a ladeira. Estão percebendo? O que é que acontece, por exemplo, com os valores de x e y? O valor de x foi 1, não foi? Quando eu tinha o valor de x1, y foi 1. Quando foi o valor de x2, o y ele foi 0, estão vendo? Então, quando os valores de x aumentam, os valores de y eles diminuem. Então, por isso, uma função ela é decrescente. Mas, a título de curiosidade, pessoal, é só olhar o gráfico. Se tiver, de certo modo, descendo a ladeira, a função será uma função decrescente, beleza? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, ela vai descendo. Então, a função é decrescente. E assim é decrescente. E assim a função é crescente. Crescente. E assim é decrescente. Beleza? Tranquilo?
Bom, vamos então a um exemplo, né? Um exemplo prático. 3 bombas d'água, cada uma com vazão de 3.000 litros por hora, retiram água do reservatório que contém 150.000 litros. Então, nós temos o reservatório. E dentro desse reservatório cabem 150.000 litros de água, tá bom? Cabem 150.000 litros de água. Beleza? Aqui dentro dele nós temos 3 bombas. Chamada de bomba 1, bomba 2 e bomba 3, tá bom? São as 3 bombas d'água aqui dentro. Beleza? E tiram água do reservatório de 150.000 litros. Com as 3 bombas ligadas, quantos litros de água serão retirados do reservatório após 3 horas? Bom, cada bomba dessa retira 3.000 litros por hora, né? Beleza? Então, passado 1 hora, vai ser tirado 9.000 litros, vão ser tirados do reservatório. Por que serão tirados 9.000 litros? Que serão 3 litros da bomba 1, 3 litros da bomba 2 e 3 litros da bomba 3. As 3 bombas d'água, ok? Então, retirando a água do reservatório. Então, seriam retirados 9.000 litros depois de 1 hora. Beleza? Bom, como são 3 horas, é só pegar 9.000 vezes 3. Isso daria 9 vezes 3, dá 27. 9 vezes 3, 27 e 3 zeros. Então, passado 3 horas, ele seria retirado do reservatório 27.000 litros de água. Beleza? Vamos então para o item B. O item B diz assim: escreva a lei da função que representa a quantidade Q de água no reservatório em função do tempo. Ele quer a quantidade, esse Q é a quantidade de água. Quantidade de água do reservatório, tá bom? Em função do tempo T. T é o tempo em que a bomba está ligada, tá bom? Então, o que é que acontece? O reservatório, ele está cheio. E ele está com 150.000, né? 150.000 litros. Depois de passado 1 hora, ele vai ficar com quanto? Bom, passou 1 hora, ele vai retirar 9.000 litros. Então, vai ser 150.000 menos 9.000 vezes 1, tá bom? Porque passou 1 hora, o tempo de 1 hora. Depois de passado 2 horas, quanto que vai restar no reservatório? Vai ser 150.000 litros, que é o que tinha, né? Menos 9.000 vezes 2. Por que 9.000 vezes 2? Porque seria 2 horas. E nas 2 horas ele vai tirar 9.000 vezes 2, que dá 18.000, né? Seria 150.000 menos 18.000, daria a quantidade de litros depois de 2 horas. Beleza? Então, depois de 3 horas, mesma coisa, 150.000 menos 9.000 vezes 3. Lembrando que esse 1, 2, 3 é o tempo, né? É o tempo em horas, beleza? Então, depois de passado T horas, nós vamos ter uma quantidade de litros no reservatório de 150.000 menos 9.000 vezes T. Professor, por que 9.000 vezes T? É bem simples. Observem que quando passou 1 hora, eu fiz 150.000 menos 9.000 vezes 1. Passado 2 horas, 150.000 menos 9.000 vezes 2. Passados 3 horas, 150.000 menos 9.000 vezes 3. Tá bom? Então, quando passou T horas, então vai ser 150.000 menos 9.000 vezes T. Então, a quantia vai ser 150.000 menos 9.000 vezes T. Beleza? Então, essa seria a resposta do item B, que pede escreva a lei da função que representa a quantidade Q de água no reservatório em função do tempo T em que as 3 bombas permanecem ligadas. Beleza? Então, vamos para o item C. O item C diz assim: essa função é crescente, decrescente ou constante? Bom, para a gente saber
se ele é crescente, decrescente ou constante, é só observar o coeficiente A, que acompanha, no caso aqui, a variável t, nesse caso, né? Então, observem que ele é negativo. Menos 9.000 é menor que zero, então a função ela é uma função decrescente. Beleza? E dá para perceber realmente que quanto mais passa o tempo, a quantidade de água no reservatório ele vai diminuindo, porque as bombas estão ligadas. Beleza? Então é isso.